Beleza, pessoal, estamos gravando. Boa noite aí, todo mundo. Teve esse pequeno problema, eu acho que porque eu tinha trocado a reunião, né? Porque a gente cria nos calendários a data e horário da reunião, que é justamente a aula. E eu criei uma outra acidentalmente, em vez de apagar a que eu tinha criado, eu acho que eu apaguei a que estava lá no Ava. E eu tentando colocar o link novo no Ava, não estava conseguindo, mas a gente consegue aí resolver esses problemas, tá? Falando de problema, estava com a situação que era a postagem das aulas, né? Nós, professores, estamos postando lá no YouTube. O nome do vídeo vai ser o nome da aula, né? Vai ser Algoritmos e Técnicas de Programação, traço a data, 28/04/2020. Então, as gravações estão sendo disponibilizadas lá. Estava apanhando porque precisa de validação da conta do Gmail, caso você precise postar vídeos maiores do que 12 minutos. Aí eu não estava conseguindo, eu tinha que colocar o celular, o número do celular para mandar o código, e eu não sei porque o meu número não estava sendo aceito. Mas aí foi aceito, eu já estou normalizando lá, tá? O nome do canal é o meu nome, é Robert Silva. Aí vai ter todas as aulas lá, não só de algoritmos, mas todas as aulas desse semestre. Tu vai ter Ciência da Computação 1, que é desenvolvimento web, Inteligência Artificial e Computacional e Análise da Complexidade de Algoritmos, beleza? Então, senhores, vamos dar continuidade aqui, né? A nossa disciplina Algoritmos e Técnicas de Programação. Nós vamos trabalhar hoje com estruturas de tomada de decisão. Estava querendo trabalhar assim dessa forma, metade code blocks, metade navegador, mas o cara aqui não está deixando eu tirar aqui, ó. Tirar essa parte aqui do menu da esquerda. Aí vai ficar muito pequenininho, né? Então, vou aumentar aqui, roubar aqui o espaço do Code Blocks. Beleza? As notas de vocês já estão lá no AVA, tanto da parcial 1 quanto da oficial 1. Tá? Sobre o trabalho 2, eu estava pensando num negocinho mais legal. Então, como a gente fez em aulas passadas, eu acho que hoje a gente não vai conseguir, porque teve esse atrasozinho aí na hora de arrumar o link. Mas a minha ideia é que em cada aula a gente consiga fazer 2 encontros. Por exemplo, na aula de hoje seria unidade 3, sessão 1 e 2. Na aula que vem seria unidade 3, sessão 3 e unidade 4, sessão 1. Eu não vou conseguir fazer isso hoje, mas na próxima aula a gente faz unidade 3, sessão 1, 2 e 3. Beleza? Por quê? Porque eu quero que o próximo trabalho seja um negócio mais elaborado, tipo um sisteminha que simula, sei lá, uma locadora de veículos, um sisteminha que simula uma agência de viagens, beleza? Então a gente vai ter algo que armazene informações, busque as informações, salve informações, atualize as informações. Como seria hoje nessas videoaulas que nós temos por aí, um famoso CRUD, né? Create, Read, Update e Delete. Então, nós vamos elaborar um universozinho aí de atuação, e dentro desse universo, seja uma locadora, seja uma agência de viagem, seja uma biblioteca, a gente faz um controle de itens, beleza? Então, Professor, oi, o senhor está mostrando na tela o seu rosto, alguma coisa? estou mostrando a tela, tá? Vocês estão conseguindo ver aí No ou meu não não? está aparecendo, não. Ah, tá. Não tô não, cara. Ainda bem que tu falou. Mas eu não comecei, não falei nada não, só tô falando mesmo. Ah, Mas beleza. enfim, vamos avisar. Agora eu estou mostrando aqui o AVA, tá? Vocês estão conseguindo ver? Tô. Legal. Então, senhores, a gente vai usar assuntos adicionais ao que tem aqui, como exemplo, trabalhando com arquivo, né? Então a gente vai salvar esse cara em algum local e recuperar esse cara do local que a gente salvou. Geralmente, muito possivelmente, a gente vai fazer isso num arquivozinho TXT, bem na raiz do teu algoritmo, do programinha mesmo, só para organizar os itens. Então, estou pensando aqui nesse trabalho, vai ser nesse sentido aí, tá?
Então, vamos lá, ó. O que a gente tem para hoje? Estrutura de decisão condicional, né? A aula passada, a gente até adiantou um pouquinho, que foi repetição, né? Laços, né? Estruturas de repetição. Justamente para dar ênfase, para dar possibilidade de resolução lá das atividadezinha, tá? Parcial 1. Beleza? A gente vai rever na próxima aula, estruturas de repetição, né? Com uma maior riqueza de detalhes. Mas hoje a gente dá continuidade com tomada de decisão, senhores. Beleza? Vamos lá, ó. Estruturas de decisão condicional. Esse cara aqui, ele estava muito presente nas nossas primeiras aulas lá na faculdade, quando a gente estava trabalhando com fluxograma, né? Inclusive, no próximo slide tem até um exemplo do losango, né? Então, toda vez que tiver um losango em algo, em algum diagrama, em alguma coisa que represente algum fluxo, vocês vão ver que é desvio de fluxo, né? Tomada de decisão, né? Estrutura condicional. Todo esse desvio aí, ele vai estar relacionado a uma comparação de valores, sim. Então, aqueles operadores relacionais que a gente viu, né, em aulas anteriores, menor que, maior que, igual, diferente, eles vão ter muito sentido aqui. Então, eles têm que ser usados e abusados aqui, inclusive. Ó, para a solução de um problema que envolva situações, a gente pode utilizar uma estrutura de condição, que é o IF, certo? Que se a gente for traduzir é sim. É justamente essa estrutura, essa palavra reservada que a gente vai ver em si, tá? IF. O que ela faz? Tem a função de tomar uma decisão e criar um desvio dentro do programa, o que nos permite chegar a uma condição verdadeira ou falsa. Esse cara aqui, esse if, ele sempre vai te retornar um resultado. E esse resultado, ele é do tipo booleano, né? True ou false, verdadeiro ou falso, 1 ou 0. Beleza? Então, sempre ele vai te retornar um resultado booleano, lógico. Tá? Obviamente, esse resultado leva em consideração uma comparação de valores, né? Uma operação relacional aí. Então, tem um complemento sim para esse carinha bem aqui, ó. Esse carinha aqui, vocês vão ver nos exemplos posteriores, que ele pode ter um comportamento mais simples, resumido, e um comportamento, uma aparência mais complexa, né? Podendo até ter estruturas aninhadas, né? O que é isso? O que são estruturas aninhadas? É um montão de if dentro de um montão de if, né? É um if dentro do outro. Um if dentro do outro, sim, já falamos que trechos de código podem ser blocos, e o if, justamente, ele é um bloco de código, né? Um bloco de código é uma estrutura limitada por chaves, né? Abre e fecha chaves. Então, esse cara aqui não foge disso, tá? Ó, lá no fluxograma, a gente viu o carinha aqui, né? Esse losango. Então, o losango aqui, ó, ele é uma tomada de decisão. Então, quando ele diz assim, vai ter um desvio dentro do programa, né? Ele está fazendo referência a essa situação aqui, ó, que tem que ter o fluxo de dados inicial, e se tem uma determinada condição e essa condição for satisfeita, o fluxo vem para esse comando 1 aqui. Se não, não faz nada, né? Segue o fluxo até chegar ao final do programa. Então, essa forma é a forma mais simplesinha da estrutura, ó. Somente a estrutura if. Existe algo mais complexo que complementa o if? Sim, existe o comando else, que faz parte do if. Ok? Mas o if pode funcionar muito bem sem o else, sim. Ok? Aqui existe essa diagramação de desvio, né? Mas quando a gente está vendo no código, não existe essa situação de desvio, né? É fazer ou não fazer o que vem logo em seguida da palavra reservada if. O que vem logo em seguida é esses blocos aqui, ó, limitado por chaves. Então aqui eu estou simulando que eu tenho um conjunto grande de instruções, ou só uma instrução, mas eu tenho alguma instrução. Certo? Então essa condição aqui, esse parêntese condição, é uma palavra condição, representa uma expressão relacional, né? Como é uma expressão relacional? X maior que zero, N menor ou igual a 7, enfim. Essas comparações é que vão dar corpo à estrutura do if. Beleza? O que vem em seguida é o que é executado sempre que essa condição for verdadeira.
ok? Se o if está sozinho assim, ó, se essa condição aqui, por um acaso, não for verdadeira, tipo 1 maior do que 0, o que está dentro desse bloco que vem logo em seguida da palavra reservada if não vai ser executado. Né? O que o compilador C faz? Ele simplesmente ignora. Ah, essa condição é verdadeira? Não. Ah, então ele pula essa linha, pula essa linha, pula essa linha e vai analisar a próxima. Tá? Exemplo disso aqui. Bem aqui, ó. Vamos fazer esse cara aqui rapidamente. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Não dá. Aqui. Dá uma aumentada aqui. Vamos lá, ó. Empty file. Ctrl S para salvar. A disciplina é algoritmo técnico de programação. Não está aqui. Aqui. Exemplo de código C. If. Vou colocar aqui. Exemplo. Aula. 2020. Beleza? Uma pescazinha aqui. Esse cara aqui. Beleza. Vamos testar aqui, deixa eu ver se ele está mostrando essas situações. Acentuações. Nove para rodar. Beleza, acentuações. Ok. Vamos lá. Uma variável do tipo float chamada idade. E aí ele pede para o cara digitar, né? Para o usuário digitar a idade. Digite a sua idade. F. Isso. Então a estrutura condicional if é escrita dessa forma. Palavra reservada if e f, né, seguida de abre e fecha parênteses e a condição relacional e a comparação de valor. Beleza? Idade maior ou igual a 18. Vou iniciar um bloco e esse bloco é o bloco que é executado logo imediatamente a if, ou seja, é o bloco que é executado quando a comparação é verdadeira. E o que vai ser executado? Uma chamada a uma instrução printf. Printf, vamos lá, o que ele diz? Você já pode tirar sua carteira de habilitação. Pronto, só isso. Legal, somente isso. Vamos lá. Tem uma variável float idade, tem uma chamada função printf e uma chamada função scref, né? O usuário digita a idade, armazena aqui na variável idade. Tá errado, é comercial. Armazena na variável idade e aqui vem a minha estrutura if, né? Minha estrutura condicional, ó. Se a idade for maior ou igual a 18, ou seja, o que eu digitei, se foi maior ou igual a 18, que vai ser executada essa instrução aqui, ó. E se não for maior ou igual a 18? Se for menor, se for 15, o que vai ser executado? Nada, né? Não vai ser executado nada, porque eu não tenho instrução a ser executada. O que vai acontecer? Ele vai pular para a próxima linha que está fora do comando if. A próxima linha é a linha 15, e a linha 15 ela já encerra o sistema. Tá? Então, vamos fazer o teste aqui. Errei alguma coisa. Posso ter esse espaço aqui.
igual. Beleza? Digito sua idade 22. Opa, executou o printf. Ó, você já pode tirar sua carteira de habilitação. Tá? Vou executar de novo. Sua idade 11. O que aconteceu? Nada, ó, não fez nada, encerrou a execução. Por quê? Porque não tem comando a ser executado. Esse comando era executado somente se essa comparação fosse verdadeira, beleza? Então, aí o funcionamento do if simples. Tá? Voltando aqui aos slides, ó. O condicional, o if simples, né? A gente tem o if composto também, né? A estrutura condicional composta. Que, não, que, ao meu ver, é a estrutura básica realmente do if. Né? Tem que ter esses caras aí. Então, se a gente for fazer uma comparação lá com o nosso glorioso fluxograma, o losango agora ele vai ter comandos tanto para o lado verdadeiro quanto para o lado falso. Né? Então, se essa condição me der um resultado verdadeiro, quem vai ser executado é o comando 1. Se essa condição me retornar um valor falso, quem vai ser executado vai ser o comando 2. Então, eu vou ter aqui, ó, espaço para escrever código tanto falso quanto verdadeiro. Como é que eu identifico quem é o falso e quem é o verdadeiro no código? Já adiantamos, ó, o verdadeiro é o bloco de códigos, o bloco de instruções ou bloco de comandos imediatamente após o if. E o falso são os blocos de código que são executados depois da palavra reservada else. Beleza? Depois da palavra reservada else. Significa se não, né? Então, esse cara aqui, ó, ele é executado caso essa condição seja verdadeira. Se essa condição não for verdadeira, quem é executado é o código, é o bloco de código que vem logo após o else. Beleza? Olha o outro exemplo aqui. Aqui do João e Maria. Tem um exemplo legal aqui de João e Maria, mas é para o while. E quando eu estiver lá nessa estrutura aí, a gente faz o exemplo. Beleza? Tá falando aqui de orçamento, né? Vamos escrever. Vamos lá. Vai ser orçamento. Não posso fazer isso, né? Ó, não posso fazer esse cara aqui. Ó. Nome de variável não pode ter caractere especial, né? Isso fica orçamento, né? Aí aqui eles dizem o quê? Digite o valor do orçamento. Aqui eu posso porque é texto, né? E a gente já liberou aqui a acentuação, caracteres especiais, né? Vem aqui pelo local. Digite o valor do orçamento para a viagem. Beleza? É float, então eu vou usar o F. O nome da variável que muda é, ó, se eu sempre escrevo errado, ó, orçamento, cara. Aí aqui a condição é maior, né? 10.000, ó. E o orçamento for maior do que 10.000. É o texto. João e Maria possuem. Vou encontrar a barra N aqui para quebrar uma linha. Possuem para uma viagem internacional, pois seu orçamento é de 10%. O F orçamento sem essa cedilha. Aqui eu vou botar ponto 2, né? 2 casas decimais, senão fica muito feio. Tá? Legal. Mas agora tem uma outra situação, né? Else, que é caso isso aqui não for verdade. Se isso aqui não for verdade, a gente faz outra coisa. Outra instrução printf é um outro texto que vai aparecer, né? Caso não for verdade. João e Maria optar por uma viagem nacional. Seu orçamento
ficou em percento ponto 2 F, ponto 2 F, orçamento. Beleza, vamos ver se funciona. Salvar aqui, F9 para executar. Não tem erro, pelo menos executou, né? Tá, qual é o orçamento para a viagem? 50 mil. Opa, 5 mil. Opa, João e Maria irão optar por uma viagem nacional. Seu orçamento ficou em 5 mil. Mas eu botei aqui orçamento 10 mil, né? Ah, tá certo, tá certo. Ó, o orçamento não é maior nem igual a 10 mil, né? O orçamento deles é baixo, é 5 mil só. Então vai ser uma viagem nacional. Agora, caso for um orçamento grande, né? Eles têm 20 mil de orçamento, né? Aí então tudo bem, ó. João e Maria possuem um orçamento para uma viagem internacional, pois seu orçamento é de 20 mil. Tá? Então executou esse cara aqui, ó, da linha 13 e não da linha 16. Ok? Eu não sei se aqui o material, ele não estou lembrado se ele fala de um detalhezinho aqui. Não fala. Vamos lá. Bom, senhores, essa instrução aqui, ó, ela pode ficar dessa forma, ó. Eu posso abrir mão das chaves. Posso abrir mão das chaves. Beleza? Então, se eu executar, funciona da mesma forma. 15 mil, internacional. 7 mil, nacional. Beleza? Funciona da mesma forma. Por que que isso funciona? As chaves, elas só são necessárias caso você tenha mais de uma instrução para o condicional verdadeiro. Se você tivesse, por exemplo, 2 ifs, não iria funcionar. Ia dar algum tipo de erro aqui, ó. Já posou aqui um erro. Está dizendo assim, veio um else sem um if. Então, para que isso possa ser solucionado, eu tenho que aqui esse bloco aqui ele é composto. Então, obrigatoriamente eu tenho que ter as chaves. Ó. Creio que se eu rodar agora já funciona, ó. Beleza? Então funciona assim. Então, ó, caso o meu if tenha mais de uma instrução, eu tenho que colocar as chaves, tá? Mesma coisa para o else. É outra instrução, ó, acho que já vai. Aqui deu certo. Aqui deu certo porque eu não tenho uma outra instrução aqui, mas se tiver, por exemplo, sei lá, um outro printf, será que vai? Vamos lá. Vamos lá. Vai rodar, beleza. O orçamento é de 50 mil. Ó, beleza, ó como deu errado. Não teve erro nenhum de execução ou de compilação, mas teve erro aqui na execução, ó. Olha só. Olha só. Qual é o valor do orçamento? 50 mil. Então é para esses 2 caras aqui serem executados, ó. Para esses 2 caras serem executados somente. Beleza? Só que o que aconteceu? Ela executou os 2 caras daqui, ó. E executou também esses outros aqui todos, ó. Por quê? Porque eu não estou limitando else. Então aqui veio o resultado que não era para vir. Então aqui complicou para mim. Beleza? Então pode ser que não aconteça erro de compilação, que é o caso do else, que a gente não colocou aqui. E pode ser que aconteça erro de compilação, né? Que foi o caso aqui do if sem as chaves. Aí agora sim vai ficar direitinho, né?
Então, o meu sistema original é esse cara aqui. Beleza? Legal. O que mais aqui que a gente fala? Ah, legal. Tem um switch case. Então, vamos ver aqui o switch case. Vou salvar. Deixa esse cara aqui salvo. Vou criar um outro. Criar um outro aqui. Pô, cadê minha aula, cara? Recent files. Esquinas. Agora de termos de programação. É esse. Agora tipo primeiro período. Exemplo, código C. If. Esse cara aqui. Vou abrir ele. Beleza. Vou logo copiar aqui. Para não perder tempo. Legal. Então temos aqui, ó, tudo certo com o if, né, pessoal? Deu para entender direitinho, né? Vamos lá aqui com o switch. O switch case, senhores, ele é uma outra estrutura de tomada de decisão. No entanto, ela melhor se adapta quando você sabe todas as condições que podem ocorrer. Tá? Se você tem 3 opções de tomada de decisão, olha, ou é esse valor, ou vai acontecer um outro valor, ou então vai acontecer um outro valor. Para cada situação, eu quero fazer um bloco de execuções. Então, para esse tipo de situação, é mais aplicado que você use o switch case ao invés do if. O if trabalha com um range de opções, né? Uma quantidade que não é delimitada. Você diz assim, qualquer número menor do que 100. Você não vai identificar os 100 números menores do que 100, incluindo zero, né? Você não vai, a partir do zero, quer dizer, você não vai identificar para cada um deles. Mas se você dizer assim, olha, os números que podem acontecer é entre 5 e 10. Aí você pode simplesmente linkar cada opção a cada número desse. Esse é o caso do switch. Ó, fluxogramamente, né? Podemos dizer assim. Ele poderia ficar assim, ó, condição. Aí, caso 1, se for verdadeiro, é um determinado comando. E já sai totalmente do laço de repetições, tá? Obrigatoriamente. Esse obrigatoriamente é esse comandinho bem aqui que faz isso, ó, o break. Tá? O break é que vai fazer isso. Então, toda vez, logo após a nossa sessão de comandos, a gente emenda logo um break da vida para ele sair do laço. Tá? Mas a palavra reservada para essa nova estrutura é o switch, né? SWITCH. Então, aqui, ó, ela vai ter não uma comparação, mas sim um valor fixo. Certo? E sim um valor fixo. Desculpa, um valor fixo não, um valor armazenado. Dependendo de qual valor vai ser o valor dessa variável aqui, aí é que a gente coloca aqui, logo após o case. Então, tem a palavra reservada case e o valor para essa variável aqui. Ó. Case e o valor da variável for 1, uma série de comandos. Case, esse valor aqui for 2, uma série de comandos, e assim sucessivamente. Caso não seja nenhuma dessas opções, tem o bloco default, né? Então você coloca aqui default e um monte de comandos aqui, caso não seja nenhuma das outras. Beleza? Ó, aqui tem um exemplozinho bem legal. Deixa eu ver o que fala desse exemplo. Legal. Vou fazer uma coisa diferente. Esse exemplo está aqui, né? Está no material já. Vou tentar fazer um negócio diferente, tá? Vamos tentar fazer uma calculadora. Beleza? Vamos ter que fazer uma calculadorazinha.
Então vamos lá. Vamos lá. Então todo mundo me acompanhando aí, né? Tem esse exemplo aqui, ó, do valor da compra de acordo com o valor do desconto, né? Não vamos fazer esse. Vamos usar o switch para um outro exemplozinho. Vamos tentar elaborar uma calculadora, beleza? Então vamos lá, seguinte, ó. Digite a operação no formato operador, operando. Certo? O que é isso? Estou pedindo para o cara digitar assim, ó, 4 mais 6. 9 menos 7. 10 dividido por 9. Tá? Então eu estou querendo que ele digite assim, ó, número, espaço, operador, espaço, 6. Ou número, desculpa. Beleza? Vamos ver se funciona dessa forma. Tá? Então vamos embora fazer aqui. Vamos lá. Os meus números vão ser inteiros. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, operador operando 1, operando 2. E o meu operador, OPR, ele é um char. Tá? Então vou ter aquelas... os símbolos, né? Vão ser só o quê? Vai ser o mais... vai ser o menos... vai ser o vezes, que é o asterisco, e vai ser o divisão, né? Que é a barra. Até vamos assumir somente esses caras aqui. Tá? Vamos lá. Digite a operação no formato operador 1, op1, operador, operando 1, operador e op2, operando 2. Beleza? Vamos ver se funciona aqui. Ó. Percento D, percento C, percento D. Op1, OPR, op2, né? Op2. Vamos só ver se isso aqui dá certo. Só para testar aqui. Vamos ver se dá certo. Ah, isso aqui não existe. Vou aumentar aqui, senhores. Vamos lá. Quero digitar nesse formato, tá? Então, 5, espaço, mais 3. Beleza, 5 mais 3, é isso mesmo. Então, o que eu fiz aqui, ó? Peguei de acordo com uma digitação diferente, né? E mostrei na tela de novo, só para verificar se ele estava conseguindo capturar direitinho esse cara bem aqui, ó. Tá? Ah, é possível usar o scanf assim? Quantas vezes você quiser armazenar. Beleza? Então, vamos fazer o switchzinho aqui da vida. Então, é switch. Eu guardei aonde? OPR. Tá? Então, é OPR. Tá? Porque eu estou fazendo uma calculadorazinha. Então, eu vou dar um switch OPR. Tá? Legal. Abre chaves. O valor for o maisinho, faço o que? 2 pontos, né? Printf. Resultado
percento D. E é justamente op1 mais op2. Break. Beleza? Aí eu só vou repetir para cada um dos casos, né? Se for menos op2. Se for multiplicação vezes op2. Se for... Esse break é para cá. Se for uma divisão, é barra, né? Tá. Vou colocar aqui um barra F, só para garantir aqui, caso dê algum problema. Porque eu posso ter 10 dividido por 8, né? Vai dar um número quebrado. Então, nesse caso, eu retorno aqui um número fracionário, tá? Aqui não acontece, aqui também não acontece, aqui também não acontece. O resultado da soma, da subtração e da multiplicação não sempre vai ser o inteiro. Tá? E aqui no default, eu digo assim, não digitou o operador corretamente. Tá? E aqui ele não reconheceu Vou ter que diminuir aqui um pouquinho para poder caber tudo, né? Não vou dar esse espaço aqui não. Então, o meu switch está todo aqui, ó, senhores. Vamos ver se funciona, pelo menos. F9 para executar, executou. Vamos lá, qual é a operação que eu quero fazer? Eu quero fazer uma soma. 9 espaço mais 12. Resultado 21. Tá? Acho que está certo. Beleza? Quero fazer agora uma subtração. 8 menos 54. Menos 46. Ok. Quero fazer agora uma multiplicação. 9 espaço vezes 5. 45, ok. E agora eu quero fazer uma divisão. 9 para executar. 10 espaço barra 8. Aí ele não deu certo, né? Tá, vamos lá. Vamos fazer de novo aqui. Quero fazer uma divisão. 10 barra 2. Aí vai dar correto. Não, não tá dando correto. Por quê? A gente erra alguma coisa. Vamos lá. É uma divisão. O retorno. 5F. Deixa eu tentar botar aqui inteiro. Se inteiro vai. 9. Quero fazer uma divisão. 10 espaço barra 2. 5. Beleza? Deu certo aqui para o inteiro, mas aí não deu certo para o decimal, né? 5D para 5F. Creio que os meus operadores também teriam que ser inteiros, meus operandos, né? Mas enfim, vamos deixar inteiro mesmo. Tá? O último teste é caso eu não digite o operador correto. 1 espaço 9 espaço 5. Então, ó, o que aconteceu? Ó?
O switch pegou o valor que eu armazenei na variável OPR, beleza? E ele armazenou. Então tá fazendo aqui a manipulação, o handle, né, desse valor. Tá vendo o seguinte, ó, é o mais, ele digitou o mais. Caso ele tenha digitado mais, faz isso aqui. Não, não digitou mais. Ele digitou um menos? Não, ele não digitou menos. Beleza. Ele digitou um vezes, uma multiplicação? Não, ele não digitou uma multiplicação. Ele digitou uma barra? Não, ele não digitou uma barra. Eu digitei foi um número 9. Ó. Então, encerrou as minhas condições. Ó. O case é quando eu tenho um número limitado de condições. Aí fica bonitinho. Tá? Então, para qualquer outra coisa que seja diferente desses 4 casos aqui, ó, ele vai lançar o que está dentro do default, beleza? Então ele já identifica que não, você não digitou o operador corretamente, cara. E é justamente o que aconteceu aqui no último caso, beleza? Então tem esse exemplozinho aqui do switch, que é uma coisa diferente do exemplo que está aqui na aula, tá? Uma outra estrutura de tomada de decisão, simples. Vou salvar aqui esse cara. Creio que a última situação aqui é o if aninhado, né? Que você pode, a gente até fez um exemplo desse em sala de aula, nós fizemos um exemplo desse em sala de aula, só que lá no fluxograma, né, um montão de losango, era um exemplo de if aninhado, né? Então é quando depois do else, você continua, né, eu vou até colocar aqui no outro exemplo, você continua a trabalhar. Então vamos lá, conhecida como if aninhado é um comando if, que é um objeto de outro if e else, né, que vem logo após um else. Ou seja, sempre um comando else vai estar ligado a um comando if, de seu nível aninhado. Vamos ver aqui como é que ele exemplifica. Ó, é justamente assim. Ó. If uma condição, aí você traz a série de comandos que você quer executar, caso essa condição seja verdadeira. Se não, se essa condição não for verdadeira, em vez de você executar logo, você faz um outro teste. Certo? Você tem um teste dentro da negativa de um outro teste, que é justamente dessa forma que acontece bem aqui. Tá? Deixa eu ver aqui o exemplozinho, tem mais alguma coisa? É o último exemplo. Deixa eu ver o exemplozinho. O que ele fala aqui? Tá, o scanf que nem a gente fez, né? No exemplo anterior. Aqui, esse exemplo é para saber qual é o tipo de um triângulo, né? Você dá as medidas dos lados do triângulo e o sisteminha identifica se ele é equilátero, se ele é isósceles ou se ele é escaleno. Tá? Poderia colocar um switch também, mas um if aninhado é muito bom para isso. Tá? Vamos tentar fazer esse cara aqui. Deixa eu copiar aqui. Fechar esse, vou fechar esse. Criar um novo. Exemplo, aula 3. Salvar aqui. Vamos digitando no código e vamos explicando, né? Informe a medida dos lados de um triângulo. Informe a medida dos lados de um triângulo. Beleza? Aí o cara vai digitar inteiro, né? A, B, C. Variáveis A, B e C para os lados do triângulo, né? Então é %D, %D e %D. Então o cara digita um valor, espaço, um outro valor para cada lado de um triângulo, né? Então, naturalmente, eu vou armazenar sequencialmente nas variáveis que estão dispostas para mim. Apertei aqui o insert. C, não é esse cara aqui, é comercial. Beleza? Todo mundo lembrado porque que está fazendo isso aqui, né? Porque tem esse cara e porque tem esse outro cara aqui, né? O que for digitado é no formato inteiro, então %D representa inteiro. E o que for digitado eu armazeno em variáveis. Então a primeira coisa que eu digitar, armazeno na variável A,
A segunda coisa que eu digitar, armazeno na variável B. Terceira coisa que eu digitar, armazeno na variável C. É melhor do que repetir o scanf 3 vezes, né? Fica mais bonito o código. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer esse cara aqui. Primeira situação, ó. Se o valor de A for igual ao valor de B, e se o valor de A for igual ao valor de C. Então esse cara aqui é equilátero, né? Esse cara aqui é equilátero, né? 3 lados são iguais, né? Int f, este triângulo, triângulo equilátero. Barra N para diferenciar das instruções finais lá do C. Triângulo equilátero, beleza? Então tá, aqui eu tô perguntando o seguinte, ó, o valor que está em A é igual ao valor que está em B, e também o valor que está em A é igual ao valor que está em C. Se isso for verdade, se as duas condições forem verdadeiras, ele executa esse cara aqui, ó. Se não, ele executa uma outra série de comandos. Eu não posso dizer assim, então digita logo assim. Nossa, eu não posso fazer isso. Né? Eu não posso fazer isso, porque ainda tem uma outra condição que satisfaz que esse cara aconteça. Então ainda preciso dizer alguma coisa, né? Justamente o que eu vou fazer, ó. Se não, if A foi igual a B, ou então A foi igual a C, ou B foi igual a C. Certo? Então tem uma condicionalidade aqui mais exacerbada. Agora esse cara é isósceles. Certo? Aí sim, eu posso dizer, se não for esse caso aqui, eu tenho certeza que ele é outro caso. Aí eu tenho certeza que ele é outro caso. É escaleno. Certo? Não inventei esse código, só copiei o que tem lá no material. Se der errado, não é culpa minha. Certo? Aqui ele tem mais um else, né? Ele tem esse if aqui. Ele tem um else. Que tem esse if. E mais um outro else. Ah, tá. Aqui em cima tem outra condição grandona que eu estava esquecendo. Vamos lá. If é a condição dos lados fecharem, né? Formar um triângulo, né? A menor do que B mais C, que é aquela formazinha básica, né? B menor do que A mais C. Soma dos catetos igual a hipotenusa. É isso? Acho que é. E C tem que ser menor do que A mais B. Menor do que B mais C, B tem que ser menor do que A mais C, e C tem que ser menor do que A mais B. Se isso for verdade, eu faço tudo isso. Else, ele manda um printfzão aqui. As medidas não formam um triângulo. As medidas não formam um triângulo. Beleza. Vamos só organizar esse cara aqui. Todo mundo vai ser identado para a direita. Certo, justamente. Pode estar ficando bonito. Legal. Tenho meus lados A, B e C. Eu estou pedindo que o cara digite os lados. Eu armazeno cada um deles nas variáveis A, B e C, respectivamente. Então, tem a condição inicial aqui, ó, o meu if inicial
que é a condição para formar um triângulo, para que os lados fechem, né? Um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Então tem uma condicional tripla aqui, ó, tá? Se isso aqui for verdade, eu faço tudo o que está limitado entre essas chaves. Beleza? Entre essas chaves aqui, ó, daqui até aqui, certo? Que representa esse código todo aqui. Beleza, eu digitei correto, é um triângulo. Então, se o lado A for igual ao lado B e o lado A for igual a C, o triângulo é equilátero. Se não for verdade isso aqui, eu vou fazer outras coisas. O que são outras coisas? Tudo isso aqui, uma outra condicional. Se o lado A for igual ao lado B, ou então o lado A for igual ao lado C, ou o lado B for igual ao lado C, quer dizer que tem dois lados iguais e um diferente. Esse cara é isósceles. Se não tiver dois lados iguais e diferentes, dois lados iguais e um diferente, e eu já sei que nem os três são iguais, só me resta dizer que todos eles são diferentes. Escaleno. Tá? Percebe que um if ele só chega nesse ponto mais interior se ele já foi defasado, negado de um ponto mais exterior. Beleza? Eu acho que funciona. Vamos ver se executa. Executou, ok. Vou informar aqui um lado 5, lado 3, espaço lado 2. Beleza? Está dizendo que não forma um triângulo. Vamos tentar de novo aqui. Lado 2, espaço, lado 2, espaço, lado 2. Triângulo equilátero, legal. Vamos lá, lado 2, lado 2, lado 2 mais 2, 4. Lado 3. Ósceles, legal. Vamos lá tentar fazer um escaleno aqui. Lado 1, espaço, lado 2, espaço, lado 3. Não formam um triângulo. É complicado um escaleno, né? Aqui mais um lado 3. Ele tem que ser menor do que o B mais C. B mais C é 2 e 2. É isósceles, eu quero que tem que ser diferente, cara. Que seja um escaleno, então 3 é menor do que 2 e 4. Será que vai? Tá aí, triângulo escaleno, beleza? Então aqui é um exemplo de ifs aninhados, senhores, ok? Então a gente viu hoje um if normalzinho, um if com um else, que é a forma básica, tradicional. A gente viu um switch e a gente viu também estruturas aninhadas com if, né, que é esse último exemplo aqui. Tudo bem, senhores? Dúvidas com relação à teoria ou dúvidas com relação à prática? Ok, então, caso não tenha nenhuma dúvida, nos veremos na semana que vem, tá? A aula está sendo gravada, vou salvar e vou postar lá no YouTube, tá? Só procurar por Algoritmos e Técnicas de Programação, aula do dia 28/4/2020. Ok? Robert, Oi. tu vai disponibilizar essa aula aqui de hoje? Acabando de falar isso, que eu vou disponibilizar lá no YouTube. Beleza. Valeu. É porque como eu cheguei atrasado, eu não vi a parte que você falou de Swift Case. Eu entendi até a estrutura, mas eu não vi o exemplo, entendeu? Aí eu assisto depois para ver direitinho. Valeu. Vê lá que é um exemplo que não é o da aula, é um outro exemplo. Valeu, pessoal. Então, boa noite aí a todo mundo. Obrigado. Boa noite, Robert. Boa noite. Até a próxima.